Estamos ao vivo. Boa tarde aos nossos ouvintes, internautas, aqui na Taba TV, para mais um programa do Falou e Disse. Hoje aqui com uma jurista e um jornalista. Só que estamos aguardando o jornalista, mas já estamos aqui no estúdio com a Graziela dos Reis. Viu, o Cris? Tem que colocar a Graziela dos Reis. Por coincidência também, meu sobrenome, né? Helena dos Reis. Mas só que eu falo Helena Reis, para simplificar. Não, eu só falo, desculpa, eu só falo Graziela Reis também. Esse dos eu não tenho. Eu não tenho ele no meu nome. Ah, tá. Então, olha só, eu não sei se já está chegando o Beto Almeida, já está chegando, o Cris, ou a gente começa o programa assim mesmo? Porque, olha só, a gente tem muita coisa para falar hoje, não é, Graziela? Isso mesmo. Então, bom, Helena, eu queria dar boa tarde, né, para você e para quem mais estiver acompanhando a gente. Falar que é uma alegria estar contigo aqui. Adoro dividir o Reis contigo. E estou achando lindo esse teu painel todo verde atrás, né? Que é a grande riqueza da humanidade, que a gente saiba, né, ser o mínimo sustentável possível, né? Porque às vezes dá uma preguiça de ser sustentável, né? Tá ao nosso alcance, né? Uma pequena parcela de contribuição com isso, seja reciclando lixo, sendo não desperdiçando águas, e claro, tendo como pauta essa preocupação também, uma preocupação maior, né? Então, eu fico feliz de ver, de olhar para o seu rosto e ver por trás, né, essa beleza toda, que ainda é o que a gente tem de maior riqueza, né? A gente tem que realmente tentar preservar esse nosso tesouro, não é? Mas, olha só, fazer um programa só para falar do Julian Assange. É muito importante isso, porque só para falar, não. A gente tem muito que falar dele, não é isso? E eu teria que começar, e acho que vamos começar, falando do livro que vocês publicaram, né? Com várias pessoas escrevendo artigos sobre ele, cada um procurando explorar uma faceta, um aspecto do problema Assange, porque até eu queria fazer uma brincadeira com a minha amiga que ainda não apareceu, porque eu digo o seguinte, que quando se fala no Assange, tem uma ideia básica, pelo menos para mim vem à tona, uma ideia básica. A gente está falando de um herói ou de um bandido? A gente está falando de um inocente ou de um culpado? E estaremos tentando mostrar um perseguido ou um perseguidor? Ele seria um espião ou um espionado? Ou seja, qual lado está o australiano Assange, né? Eu acho que ele é interpretado de infinitas maneiras, e cada qual imprime uma narrativa própria, né? Agora a gente está na era das narrativas, então tem narrativa para tudo. No caso dele, as pessoas querem encaminhar a questão de várias maneiras. E assim eu resolvi chamar uma pedagoga. Se ela aparecer, ainda vai estar em tempo, porque eu acho que a questão do Assange virou um caso semântico, entendeu? E aí eu vou deixar essa questão em suspense, essa questão semântica, e esperando a minha amiga a Ágata chegar. Se ela não vier, aí eu retomo a questão semântica do Assange. Então, agora, Graziela, eu tenho que então entrar em outros pormenores da questão do Assange, mas eu vou te perguntar como é que foi a ideia de escrever esse livro, com várias pessoas participando, acho que são 10, mais de 10 pessoas, mas com 10 artigos, e mais vocês,
Como é que chama a menina que A coordenou? professora Carol Proner. Carol, estou chamando ela de menina, mas para mim é uma menina. Ela A vai Carol gostar. Proner, não é? Pois é, Acredito que isso ela vai aí. gostar. Professora Pois é, Carol Proner tem face muito jovem, né? exato. E, ao mesmo tempo, ela é muito madura e muito engajada com todas essas questões que nos levam ou nos afastam da democracia. Então, ela coordenou esse projeto do livro, junto com Pablo Gentili, que vem a partir da Escola de Estudos Latino-Americanos e Globais. Então, foram coordenadores desse livro que tem como nome Assange, La Verdad Confiscada. E são 10 capítulos, né? Nele escrevem vários colegas da América Latina, né? Adoração Guamán, Ayrton Martinez, Alexandre Aguiar dos Santos, Baltasar Garzón, a própria professora Carol Proner, a Elzamara de Carvalho, a professora Gisele Ricobon, eu, que sou a Graziela Tavares de Souza Reis, Jânia Saldanha, a professora Larissa Ramina, Marcelo Ribeiro Shoa, Silvina Romano e Sofia Schurig. E nesses 10 capítulos, né, muitos de nós fazemos parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, então nos inquieta, né, que a liberdade de informação e o direito cidadão à informação sejam maculados, sejam obstacularizados, né? Então, também fazemos essa discussão, dentre outras tantas, né? Como uma que você traz já na apresentação, na abertura, que é essa aparente dialética, né? Se Assange seria ele realmente um espião ou se ele seria alguém que está sendo espionado. Porque a partir dos vazamentos do Wikileaks, lá em 2010, 2011, o que se teve notícias e até provas é de que autoridades internacionais eram espionadas, né? E isso que foi denunciado, além, né, de uma violência e morte de civis na guerra do Afeganistão e Iraque. Então, é, é, um, é muito curioso, né, que alguém que tenha trazido à tona denúncias de espionagem esteja hoje respondendo juridicamente perante a justiça estadunidense como um espião. Então, acho que esse é o ponto de partida, né, do nosso diálogo sobre Julian Assange. Né? Acho que o ponto principal é esse. Mas orbitam tantos outros pontos em relação a esta questão, como se há um direito internacional que o proteja, ou qual foi o posicionamento, por exemplo, da própria ONU em relação ao caso, qual é o posicionamento da própria Austrália, né, que é o estado de nacionalidade do Assange, e outras situações, né, como o asilo que ele recebeu na Embaixada do Equador em Londres, o próprio posicionamento também da Grã-Bretanha, e em que isso tudo impacta, né, na liberdade de imprensa, em que isso tudo impacta no direito, né, das pessoas compreenderem como que funciona essa hegemonia política e como que funcionam as estruturas de poder internacional, né? Então, foi uma força-tarefa aí de colegas, não com, com a específica vontade ou desejo de proteger Julian Assange por proteger, né? Mas com base no próprio direito, né? E com base nas informações que vêm da mídia em geral sobre o caso, né? Promover uma discussão mesmo. Inclusive, no caso específico do artigo que eu trouxe,
eu faço um diálogo entre cortes, né, e trago outros casos em que cidadãos australianos, por exemplo, receberam asilo diplomático no seu próprio país, né, e por que que no caso do Assange isso não acontece, né? Então, tudo isso é muito delicado e, ao mesmo tempo, muito urgente, porque está na definição desse contexto todo um precedente muito Claro. importante, que é a liberdade da imprensa. E como eu Ô, disse que... Graziela, Pois não. voltando aí nesse aspecto que você assinalou, quer dizer que você foi à Austrália também, quer dizer, você não foi em viagem, mas você pesquisou e viu que o comportamento da Austrália, do país de origem do Assange, não condiz com outras práticas em relação a outras pessoas. E qual é a conclusão que você tirou sobre isso? Por que que eles endureceram o jogo justamente com o Assange? Pois é, o que a gente coloca aqui é uma neutralidade, né, do governo australiano. Talvez, eu não posso afirmar, né, que seja isso ou aquilo, mas suspeita-se que é um incômodo de, nesse caso tão emblemático, né, que realmente coloca aí o brio estadunidense em destaque, talvez uma neutralidade para que o próprio Estado australiano não saia da sua zona de conforto, para que talvez não queira comprar uma briga, né, com um país que sabe-se que é muito poderoso. É muito curioso isso tudo, porque órgãos específicos das Nações Unidas, e aí eu posso citar o grupo de trabalho criado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, que trata especificamente de detenções arbitrárias, se posicionou no sentido de que Assange não deveria ser extraditado, né, ele não deveria retornar aos Estados Unidos, e que toda essa privação de liberdade que ele passou, né, vem passando na Inglaterra, teria sido arbitrária, né? Então, esse grupo de trabalho da ONU se posicionou nesse sentido, né? E em relação ao governo australiano, que você me pergunta, né, eu defendo, né, numa perspectiva do direito internacional mesmo, que seria o caso de uma intervenção diplomática, né, afinal de contas, ele é um nacional australiano. Então, no artigo tem alguns casos, né, que são citados em que o governo australiano tomou medidas para defesa da liberdade dessas pessoas, né? Mas no caso do Assange, eu deixo essa pergunta: qual seria a razão? Aqui, ó, Graziela, só um instantinho, eu queria saber da Cris se o Beto já chegou. Já está aí o Beto. Já tá. Aí você não adentrou com o Beto aqui, por quê? Vamos lá, Beto, por favor, boa tarde. Boa tarde. Estou aqui, estava escutando atentamente tá ótimo. Graziela, os seus argumentos muito importantes, muito lógicos e corretos, né? Eu queria te agradecer, Helena, pelo convite, né? O tema é absolutamente top, né? Eu não sei se eu acabo por trazer um ponto de vista que é muito... primeiro porque essa condenação do Assange, ela envolve uma série de violações. Violações ao Estado de Direito internacional, violações ao princípio básico da liberdade de imprensa, violações aos conceitos de uma autoproclamada democracia inglesa, que nós estamos vendo ruir absolutamente,
e aquela que supõe uma igualdade entre as nações, que também estamos vendo que não. Eu sei que meu ponto de vista é um pouco incômodo. Eu quero crer que quando o Assange tocou o dedo na ferida do sistema da indústria bélica, da indústria de armas, da indústria de controle da guerra, ele mexeu num poderio que está acima das leis, está fora das leis. Não há lei para esse pessoal. Eles não respeitam nenhuma lei. Onde? Me diga, onde? Quando que eles respeitaram leis no Iraque? Quando respeitaram leis ao destruírem a Iugoslávia? Quando respeitaram leis ao destruírem, sob pretextos vagos, precários, falsos, a Líbia? Não há. Não há. Veja que o parceiro dele, parceiro que eu digo aí no sentido figurado de cooperante em defesa do direito da humanidade à livre informação, que é o Edward Snowden, só está em segurança porque está num país que eles não podem fazer o que fazem com a Austrália. Eu quero lembrar que há 2 meses, antes da eleição, né, que houve uma eleição recente na Austrália e ganhou o governo trabalhista. Isso me deu uma pequena esperança de que o novo governo trabalhista pudera fazer algum tipo de esforço. Acho que houve, inclusive, a opinião de uma das autoridades próximas ao primeiro-ministro de que faria algum tipo de defesa do Assange, dada a devastadora violação de direitos que ocorre contra o Assange. Porque o que ele fez foi em defesa da humanidade, meu Deus. O Assange está comprovando que a informação é um bem público da humanidade. E quando ele exerce isso às últimas consequências, para salvar vidas, para salvar povos, para salvar cidadania internacional, que está sendo completamente violentada pelos controles norte-americanos, vinculados a essa indústria de guerra, ele é preso, correndo um risco de vida que nós sabemos quais são. Mas, em primeiro lugar, eu queria lembrar o seguinte: a soberania do Equador já foi violentada várias vezes em território inglês. Várias vezes. Lamentavelmente, houve a mudança desfavorável, antidemocrática no governo do Equador, e isso resultou em fragilidade para o Assange. Inclusive, sabe-se de uma ameaça feita por Joe Biden a Rafael, ao presidente Rafael, quando era presidente: se vocês levarem o Assange para o Equador, nós vamos fazer uma guerra monetária contra você, vamos arrasar com a economia equatoriana em 24 horas. Quer dizer, esse pessoal vinculado aos círculos imperiais só raciocina em base de ameaças. Você não tem direito de defender, preservar, alertar, informar e mostrar que a soberania, inclusive da presidenta Dilma, da presidenta Merkel, estavam sendo completamente espionadas, que a Petrobras, uma das maiores empresas estatais do mundo, com uma tecnologia de vanguarda, prospecção em águas profundas, estava sendo devastada. Você não pode. Ou seja, é o inverso da razão. A razão humana, a razão da humanidade, da boa convivência, ela chega aí, ela para. Você não pode interferir, pode ultrapassar esse limite que é quando nós queremos violentar o telefone celular da presidenta Dilma, nós fazemos isso com toda a arrogância do mundo. Com toda a arrogância do mundo. Fizeram. E da presidenta... Roberto, olha só, deixa eu te interromper um pouquinho, porque está chegando aqui no programa a Ágata,
E eu tenho um bate-bola aqui com a Ágata. Aliás, vocês é que vão ter. Boa tarde, Ágata. Prazer em Boa tê-la aqui tarde. comigo. Ela me ajudou Gratidão. muito na conferência do meio ambiente que houve aqui em Niterói no sábado, e agora nós vamos ter um ato público lá na Praça 15, na quarta-feira. Então, na minha cabeça é o seguinte: o Assange virou um caso semântico. Por que um caso semântico? Porque não tem correspondência em português. Como é que nós vamos traduzir? O que se faz? O que se cobra dele, né? Então, se criou uma expressão em inglês, que é o lawfare. E aí eu chamei a Ágata para ela, junto com a Graziella, chegar à conclusão por que precisa desse termo lawfare para explicar o caso Assange. É uma certa brincadeira que eu estou imprimindo, eu sei que o assunto é seríssimo, né? Mas é só para a gente não perder o humor e ficar imaginando assim, por que no Brasil a gente ainda precisa recorrer a expressões idiomáticas e de outros países. Então, boa tarde, Ágata, seja bem-vinda, e pode aí brincar com a nossa amiga aí, tá bom? Tá que ok. é uma das promotoras aí do livro, né? Então, meu nome é Ágata, boa tarde, um prazer imenso estar aqui. Eu sou pedagoga, né, professora, trabalhei muitos anos com educação básica e pesquisa em educação, e não tenho um aprofundamento muito grande, né, no campo jurídico-econômico. Mas eu penso, né, até pelo meu trabalho atualmente, tal, no Legislativo do município aqui de Niterói, que quando nós vamos analisar diversas questões, a gente tem sempre que pensar o campo da lei pelo que está escrito e pelo campo da prática, né? Então, a gente tem um papel escrito, fixo, imóvel, institucionalizado, e a gente tem a prática. E daí a prática ela vai ser múltipla, dependendo do contexto político. Então, é muito difícil, talvez impossível, você dissociar o jurídico do contexto político. E aí, todo esse contexto político vai fazer o significado do texto duro jurídico ser extremamente flexibilizado de acordo com os interesses políticos que estão presentes. Então, a gente teve divulgação das informações do Assange, tal, Wikileaks, mas a gente teve outros meios de comunicação, né, extremamente fortes, hegemônicos, que também divulgaram informações. No entanto, a punição, né, o exemplo do punido, para que ninguém ouse, né, desafiar o controle, a supremacia dos Estados Unidos, estadunidenses, recai sobre um sujeito. Né, eles personalizam o problema como com vamos dizer assim, uma cara de pau muito grande, porque diversos outros meios de comunicação, quando ele recebeu, ele mandou para outros meios de comunicação também. Nenhum deles poderia sofrer uma sanção desse nível, porque estão dentro da mídia, das grandes corporações midiáticas mundiais. E daí também, eu penso que uma questão tão relevante como a luta dele, ela deveria necessariamente ter uma mobilização maior, e às vezes ela fica muito restrito o debate ao campo das pessoas especialistas, enquanto que eu entendo que a mídia livre hoje, né, é um caminho que a gente está vendo aí de pleitear diversas mudanças no campo social, então deveria ser um debate talvez mais abrangente. Eu mesmo, né, que não sou exatamente do direito, não sou do direito, trabalho no legislativo hoje, mas não sou do direito, eu tenho muitas dúvidas, né, quando a gente vai usar o termo. Eu não sei se tem um conceito traduzido para o português. E se não tem, talvez porque a gente não tenha se debruçado diante dessa legislação que regulamenta a mídia e tal, de uma forma mais incisiva. Eu sempre vejo, quando a gente vai analisar o caso da Dilma, tudo a gente vai usar esse termo norte-americano, eu não vejo, e aí fica a pergunta, né, para se vocês puderem somar, né? E quais os desafios da gente
enquanto mídia contra-hegemônica, quem trabalha aí, eu estou sempre tentando somar alguns coletivos nacionais e internacionais de mídia contra-hegemônica, né, de narrativas outras, que possam trazer esse problema aí de uma forma mais palatável. Toda a população. Tá bom. Vamos lá, Graziela. Vamos lá. Bom, foi ótimo ouvir a Ágata e o Beto. A Ágata tem muita razão quando ela diz que essas discussões, por elas serem tão importantes, elas não podem ficar no plano do juridiquês, né? Elas têm que ser uma discussão cidadã, de professoras, de jornalistas, de engenheiras, de médicas, de engenheiros, médicos, enfim, de trabalhadores como um todo, né? Então, a gente precisaríamos ter mais consciência política e social, inclusive nessa política internacional, e inclusive nessa política internacional que reflete diretamente na América Latina. E aí acho que o Beto vai gostar dessa parte. Foi muito bom ouvir o Beto também, exatamente porque ele é o dom do jornalista, né, de traduzir numa linguagem para todes, né, o que se discute. Então, lawfare é uma expressão importante e ela está na última moda, né? Ao pé da letra, ela é a junção, né, do termo law, de direito, com lawfare, de guerra, e seria uma guerra jurídica. E traduzindo, seria o quê? Fazer uso do direito ou dos procedimentos jurídicos para chegar a um resultado que se deseja. Eu quero o massacre ou a criminalização política ou da dignidade de uma personalidade. Então, eu vou usar o direito, eu vou usar os instrumentos do direito para legitimar uma determinada condenação, um determinado processo, né? Então, aquela prática que os estudos culturais, eles já vinham denunciando, né, que o sistema de justiça como um todo mundial, ele era sempre muito elitista, racista, sexista, e os estudos culturais já vinham traduzindo isso para a gente, demonstrando como em muitos momentos, em muitos países, principalmente os países mais hegemônicos, a justiça era utilizada para criminalizar, para condenar pessoas que estivessem na contramão do desejo da própria elite. Então, as pessoas contramajoritárias. Eu gosto de dar um exemplo que todo mundo entende, porque tem se falado muito sobre a violência política contra as mulheres. Então, vamos pensar nas sufragistas. O que acontecia com as sufragistas? Elas estavam só tentando elegerem homens que pudessem votar direitos para mulheres e dar direito ao voto para mulheres. Mas elas eram presas, elas eram violentadas nas prisões, elas eram criminalizadas, né? A sua família era também, sofria também consequências, né? Por esse ativismo delas. E tudo isso era legitimado com qual justificativa? Elas eram baderneiras, ou elas estavam desrespeitando o senso de família, né? Então, tudo isso é um jogo hipócrita, né, em que você se vale da justiça e do direito para você colocar na berlinda ou para você colocar como algoz a pessoa que, na verdade, está justamente tentando trazer à baila o que está injusto. No momento de repressão política, de repressão militar, isso aconteceu da mesma forma, né? Os presos políticos eram ali torturados e torturadas, né? Eram ameaçadas, eram coagidas, seus familiares também eram perseguidos, tudo isso em nome da lei, porque essas pessoas estariam, né, ferindo, então, no modelo brasileiro, porque poderia ser um modelo chileno, poderia ser um modelo argentino e tantos outros, ferindo, então, o AI-5, né, o ato institucional número 5, então, eles eram contra a lei. No caso do Assange, é exatamente isso que acontece. Os Estados Unidos com a Inglaterra estão com a pauta de que,
com ampla defesa e com todo o contraditório possível no seu discurso jurídico, estão apenas buscando o que é justo. Inclusive, né, teve uma postura do governo australiano, por um procurador australiano de destaque, ainda em 2010, quando as denúncias, né, vieram à tona pelo Wikileaks, de que também seria apurado pelas leis australianas, seriam apurados que crimes Assange estaria cometendo. Então, o que se discute é que houve, sem dúvida alguma, um posicionamento do governo australiano, em conjunto com o governo estadunidense e do Reino Unido, pelo lawfare, por uma construção jurídica de criminalização. Tanto que daí se passa, né, a acusar Assange exatamente de crimes de espionagem. E, de novo, voltamos lá no início da nossa conversa, porque o grande ponto é que o que a Assange faz enquanto jornalista, ao divulgar pelo Wikileaks tudo o que tinha sido descoberto, é o quê? Mortes, né, de civis, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, e a violação de sigilo e ataques de espionagem contra tantos governos, inclusive contra o governo Dilma e aqui o governo brasileiro, né? À época, fizeram tantos memes aqui no Brasil, né? O Obama escutando a conversa da Dilma com Lula, aquelas que parece tudo tão inocente, né? Mas isso tudo, eu dou risada porque eu sou brasileira, a gente acaba fazendo piada das coisas. Mas a gente faz piada, mas a gente sabe ser muito sério também, né? E sabe o quanto tudo isso é ameaçador para as nossas soberanias, né? Também para nossas estratégias internas, porque existem estratégias políticas, devem existir, e elas devem ser sigilosas, elas devem ser independentes, né? Então, essa é a grande discussão. Então, o lawfare aqui, eu até trago, né, no artigo uma pequena explicação na nota de rodapé, que seria isso, uma forma de manipulação de leis e do próprio direito, né, para se justificar a condenação ou a criminalidade de alguém. Então, o que se quer justificar aqui? Que Assange foi uma grande ameaça para a paz e harmonia internacional, quando, na verdade, ele foi um instrumento, né, junto com os outros jornalistas que com ele trabalham, para que verdades secretas, né, e incômodas fossem aí denunciadas. Agora, Graziela, eu quero só levantar esse aspecto da mídia, e principalmente ouvir o Beto, porque a gente fala, né, tem a mídia oficial e tem a mídia alternativa. Então, como eu não fico seguindo, por exemplo, eu não vivo lendo o New York Times, nem o Der Spiegel, nem o Guardian, ou El País, ou Le Monde. Eu queria saber como é que esses periódicos aí tão famosos e que não foram absolutamente condenados ou tripudiados em relação a nada, e eles, da mesma forma, eles noticiaram tudo isso, como é que eles reagem, o que eles falam? Você sabe, Beto? Você acompanhou, por acaso? Acompanho, claro. Então, veja bem, que eu estava dizendo antes. Você já viu alguma medida diplomática do Equador de independência em relação aos Estados Unidos? Alguma medida diplomática de independência da Grã-Bretanha em relação aos Estados Unidos? Alguma posição de soberania da Austrália em relação à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos? Não há. A lei não está acima, a verdade dos fatos deveria está escrito nas constituições, né? Na Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas, que os direitos deveriam ser respeitados. O que nós estamos vendo é uma avassaladora
com a violação dos direitos dos povos, das nações, de todos os direitos. Isso, o que está escrito não vale nada. Essa é a grande verdade. Por isso que eu estava dizendo que recentemente foi eleito um novo governo trabalhista na Austrália. Estava falando na primeira vez. Sim. E uma dessas autoridades chegou a mencionar a possibilidade de uma revisão, porque, na realidade, o governo australiano é absolutamente subserviente aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. Assim como a Grã-Bretanha não tem soberania nem independência dos Estados Unidos. É um país ocupado por tropas norte-americanas, meu Deus. Volto a declarar, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de... Quero chamar a atenção dos nossos telespectadores. Há muitas bases militares norte-americanas na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Bélgica, na Itália, Portugal, na Espanha. Todos esses países são ocupados militarmente. Então, o direito deles não funciona quando algo como o Assange fez questiona a liberdade real dos povos, das pessoas, dos governos. O que o governo brasileiro fez diante daquela violação escandalosa? Protesto, um discurso da Dilma na ONU, mas depois ela cancelou uma viagem, mas depois ela foi se encontrar com Obama, que estava organizando um golpe, e organizou o golpe contra Dilma. Organizou o golpe com a participação do atual presidente. Com a participação do atual presidente. O Departamento de Estado participou das ações golpistas para desestabilizar Dilma Rousseff e derrubar o governo. A Lava Jato começa lá. Sérgio Moro vem de lá, foi orientado lá, foi treinado lá. Isso é uma ingerência escandalosa. Então, quando o Assange faz o sentido contrário de defender a essência da cidadania, dos povos, das vidas, porque, na realidade, ele estava questionando a espionagem que era feita para esmagar os povos. Não é que essa espionagem era só para saber o que se passa. Não. Era uma espionagem para determinar o destino da vida dessas pessoas. Não é verdade? Ou seja, quantos morreram no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, por causa desse tipo de ações? Muitos, muitos. Só que isso está acima, ou seja, não se pode... eu gostaria muito que fosse verdade que os sistemas de direito internacional pudessem enquadrar a indústria de guerra, porque, na verdade, as leis não alcançam, não enquadram, não disciplinam a indústria de guerra norte-americana. Sinto muito, mas nós temos que falar a verdade tal como ela é. É por isso que o Assange está. E é por isso que o Snowden não está preso. O Assange está correndo risco de vida e o Snowden não está preso, porque ele está defendido por um país que, sim, preserva sua soberania em relação aos Estados Unidos e não se rebaixa frente aos Estados Unidos, que é a Federação Russa. Está demonstrando agora, inclusive. Está demonstrando. Então, essa é uma questão que está acima do direito. Está acima do direito. Porque, pelo direito, pela teoria do direito, o Assange absolutamente tem toda a razão e deveria ser libertado, simplesmente libertado, aliás, condecorado, no mínimo com o Prêmio Nobel da Paz, que não está à altura da dignidade do Assange, evidentemente. O Prêmio Nobel da Paz é muito comercializado, nós sabemos disso. Obama recebeu, o cara que mais guerra fez, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, como é que o Prêmio Nobel da Paz não está à altura da dignidade do Assange? Então, por isso, eu inverto essa situação em que esses países, nenhum deles tem soberania nem grau de independência para discutir de igual com igual com os interesses do Pentágono, da indústria bélica norte-americana. Todos eles são dependentes. Por exemplo, montaram agora, há coisa de 2 meses, um bloco de ação entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália para
fazer uma política de hostilidades em relação à China, tirando a França. A França foi traída por essa engrenagem. Imaginem, a França é um país de muito poder, mas foi traída. Imagine se eles fazem isso com uma potência nuclear, como é a França, o que eles não poderiam fazer com o próprio Assange? Respeitar os direitos de cidadania tão evidentes que o Assange tem violentado hoje. Eles não vão fazer. Apenas uma mudança radical na conjuntura internacional poderia levar a uma situação muito difícil. Eu conheci e eu soube de casos de muitos ex-agentes norte-americanos que trabalhavam nessas agências de segurança que estão exilados em Cuba para se preservarem, para não serem eliminados. Eles moram em Cuba porque é o único país que lhes dá uma sustentação, tal como o Snowden agora está protegido pela Rússia. Esses, porque delataram uma série de ações de golpe de Estado feito pelos Estados Unidos e perderam a cidadania norte-americana, estão exilados em Cuba. Senão, eles poderiam estar na mesma ameaça que o Assange está passando agora de enfrentar uma punição tremendamente injusta, completamente injusta. Olha, aqui um telespectador, uma telespectadora, Luísa Moura, ela pergunta por que o Assange foi transformado num ícone do cyberterrorismo. Essa pergunta já, de alguma forma, já está implícita na reflexão que vocês estão fazendo. Mas, de qualquer maneira, o que você pode dizer, hein, Graziela? Bom, eu digo que é o que o Beto traz, né, que essa discussão ela saiu do plano jurídico, né, porque juridicamente não se tem como legitimar essa acusação. Na verdade, o Assange responde por 18 crimes perante a lei estadunidense, né, o crime de espionagem, mais 17 outros tipos legais que definiram para ele. E como o Beto disse, quando essa discussão ela está além do direito, né, porque, veja, por exemplo, o relator da Comissão Especial de Tortura das Nações Unidas se posicionou pela detenção ilegítima de Assange no Reino Unido, né? E ainda assim ele lá permaneceu. Tem um ponto que a gente não discutiu ainda, né? Além de tudo, o Assange ele tem um pequeno espectro de autismo. Ele tá, né? As informações que chegam é no sentido de que ele também tem essa especificidade, né? O que torna a tortura ainda mais cruel, né? Por suas condições especialíssimas neurológicas e de saúde, né? Então, é bem o que o Beto disse, como sai do direito, então precisa fazer um jogo midiático, e o jogo midiático é de convencer, né, as pessoas de que se está diante aí de um cyberterrorista perigoso, que ameaça a paz mundial, e que precisa ser detido por isso, e que essa detenção precisa ser também pedagógica, para que ninguém mais tenha a audácia, né, de repetir as mesmas práticas e de vazar outras informações que digam respeito a estratégias de um governo, mas que respingam e impactam gravemente em tantos outros, né? Então, é um jogo midiático que a gente vê também aqui no Brasil em relação a personalidades e lideranças políticas. É muito comum as fake news, né, serem alimentadas no sentido de quê? De se criminalizar e de se desqualificar pessoas que estão em ascensão, que podem ser uma liderança que realmente seja efetiva e que tenha sucesso eleitoral, né? Então, é um jogo político, né? Um jogo não nada limpo e corriqueiro, né? Então, a gente sabe que nos Estados Unidos se lida muito com essa questão das fake news, a gente sabe como foram as últimas eleições também estadunidenses, né?
todas as denúncias que saíram, a última e a penúltima, né, de todas as denúncias que saíram de fake news e etc. Então, infelizmente, essa prática, né, de se alimentar mentiras sobre pessoas que são ativistas, sobretudo de direitos humanos, é algo bem comum. E aí, Helena, se você me permite, eu estou vendo aqui a pergunta da Jessi Garcês, e eu já gostaria de responder, porque está na ponta da língua, né? Dia 17 de junho, agora, o juiz britânico decidiu pela extradição do Assange para os Estados Unidos, né? Já tiveram decisões anteriores, até de uma juíza, no sentido de que não era para que não deveria ser extraditado, estavam analisando melhor o caso, só que está aberto um prazo, né? Normalmente esse prazo é de 14, 15 dias para recurso, né? Então, os advogados, né, a própria esposa do Assange, a advogada, estão trabalhando no sentido, né, de tentar, né, um recurso, mas dia 17 de junho agora teve uma decisão. Então, está na iminência, né, dessa extradição. E o grande receio, lembrando também dessa questão do espectro autista, que ele faz, né, ele faz jus, é a saúde e a vida do próprio Assange. Agora, Graziela, você voltou recente, acho que anteontem, né, da Cidade do México. E como é que você sentiu essa questão do Assange lá na sociedade mexicana? Se eles estão indiferentes, ou se eles têm uma participação, alguma atuação, né? Vamos dizer assim? Então, eu vejo muito similar com a realidade brasileira, talvez uma pequena diferença que as pessoas, em geral, no México, me parecem mais politizadas, né? Mas, em contato com pessoas das pesquisas jurídicas lá da UNAM, claro, né, todo mundo reconhece aí o que está evidente, né, que é uma ameaça à liberdade de informação, que é uma ameaça ao direito dos cidadãos e cidadãs terem as informações, sobretudo informações tão graves, né, de espionagem, de cyberterrorismo, mas não pelo Assange, né, e sim os países e governos, né, de países em desenvolvimento nessa mira dessa nova modalidade, né, de Guerra Fria. E em relação às elites, que eu não tive tanto contato assim, mas conversando e sentindo, é sempre aquela história também do lugar de conforto, né, de não querer se mudar o status quo. De repente, pautas como liberdade de imprensa, defesa do meio ambiente, direitos indígenas, direito de minorias em geral, direito das mulheres, passam a ser pautas que estão sendo colocadas como pautas de uma esquerda. Então, como se a ala mais progressista e conservadora tivesse um compromisso em legitimar tudo o que pode trazer à tona verdades que sustentam um sistema, que sustentam o próprio imperialismo, que sustentam as hegemonias, né? Vez ou outra, nós observamos assim uma apropriação de pautas entre a esquerda e a direita, mais da direita em relação à esquerda, mas quando isso se torna oportuno politicamente, mas não sei se até que ponto há um compromisso real, né, com essas pautas. Então, eu vejo da mesma forma, eu vejo que as pessoas mais esclarecidas têm a noção do abuso, do lawfare, as pessoas menos esclarecidas, porém, têm um espírito mais cidadão e são mais envolvidas e menos alienadas, me deu essa impressão, posso estar completamente errada, porque eu não tenho uma pesquisa, não tenho dados sobre isso, é só o meu sentimento ali, no dia a dia, conversando com as pessoas. E, claro, as elites sempre se colocam de forma a alimentarem as arbitrariedades de um sistema de justiça elitista, né? Acho que tudo é muito parecido na América Latina nesse sentido.
né? A quem interessa a discussão de um colonialismo interno ou a quem interessa uma discussão de um descolonialismo também internacional, né? As pessoas mais progressistas, as pessoas que se comprometem mesmo verdadeiramente com mudanças que possam levar um mundo mais democrático, mais igualitário, e as pessoas que querem manter o status quo, essas inclusive se irritam com essas discussões. Elas se irritam e elas preferem se definir, por exemplo, o Assange como um cyberterrorista, porque seria mais cômodo e mais coerente com as suas próprias defesas. Eu queria saber da Ágata, se ela tem alguma pergunta a fazer à Graziela, ao Beto. Ela já foi, ainda está aí? Tô aqui sim. Estou aqui sim. Ao Beto, que trabalha comunicação, mais especificamente, como a gente poderia dar mais visibilidade, assim, considerando, eu entendo, Ágata, eu até estou sabendo, mas essa informação, né, dia 17 de junho, quer dizer, um tema que está aí, recente, assim, né, está urgente, né, a extradição. Quais os caminhos a gente poderia dar maior visibilidade para a população em geral, né, considerando aí os meios de comunicação para essa questão? Acho que não está sendo falado como deveria, a questão da extradição dele, e aí me corrija se eu estiver equivocada. E para a Graziela, esse termo, né, o lawfare, ela te explicou maravilhosamente aqui o termo, mas assim, o conceito, a palavra, se tem em português e se não tem, se isso estaria relacionado com a nossa ausência de debate sobre esse assunto ou não. Beto? Olá. No Brasil tem uma tirania vídeo-financeira. Né? Temas como o do Assange, a tirania quer esconder, evidentemente, ou dar uma visão totalmente distorcida, deformada. Não quer informar a população. Então, aqui você tem um conluio temático, sintonia política, editorial entre a TV Globo e o governo Bolsonaro. Bolsonaro é inimigo do Assange. TV Globo também. Então, quer dizer, no Brasil, hoje, o Assange tem uma situação muito desfavorável. Agora, eu quero lembrar o seguinte, que esse tema, muito provavelmente, mais do que uma solução de direito, deverá ter uma solução política. Vou dar um exemplo aqui dos 5 heróis cubanos que foram presos nos Estados Unidos. Eles se infiltraram nas organizações terroristas da direita cubana que mora em Miami para descobrir a organização de ataques terroristas contra Cuba. E eles foram presos porque preveniam os ataques terroristas. Foram presos pelos Estados Unidos. Quer dizer, houve uma imensa batalha jurídica. Os argumentos de quem prendeu o governo norte-americano eram escassos. Né? Claro que se circunscreviam na questão da violação de territorialidade norte-americana. Mas e a violação de territorialidade dos ataques terroristas organizados em território norte-americano contra Cuba? Isso ninguém questiona, porque isso resultou em muitas perdas de vidas na cidadania cubana. Então, passou-se muito tempo, a solução acabou sendo política. Não houve um esgotamento da temática jurídica, eles foram presos, castigados, viveram anos, alguns até 10 anos em cela incomunicável. Né? Eu os conheço, todos eles, cidadãos cubanos que estão agora em Cuba e que são tratados como heróis em Cuba.
né? Então, é um caso, por exemplo, o Assange, ele previne, né? Ele alerta, ele informa para que os povos agredidos se defendam. É isso que ele faz. E ele é punido, criminalizado por fazer a defesa preventiva via informação, via um jornalismo. E hoje, no Brasil, nós praticamente não temos nenhuma, a não ser redes comunicativas alternativas, com capacidade de fazer esse debate. A ABI, em 2013, começou a fazer um seminário sobre Assange, voltou a fazer um recentemente, né? Então, mas isso não tem a divulgação ampla que nós gostaríamos, que merece, né, o tema. Você tem nas TVs comunitárias, na TVT, nos canais como esse aqui, a Paba TV e tal. Mas você não vai encontrar uma informação objetiva e verdadeira. Agora, você vai encontrar isso na Telesur, por exemplo. É sempre discutido com muita abundância de informação. Você vai encontrar na TV Rússia, onde eu também sou analista, na TV Rússia Espanhol. Na Span TV, por exemplo, tem muita informação sobre a TV iraniana, tem muita informação sobre isso, muita informação sobre o caso Assange, mas isso vai lá para a Ásia, né? Imagino que a TV chinesa também tenha bastante informação sobre isso, porque são países que não se rebaixam. Não é o caso da Austrália, não. Apesar de que eu gostaria de aguardar um pouco mais a partir da eleição desse novo governo australiano, que é um governo trabalhista, né? Pode ser, quem sabe, que se busque aí algum tipo de uma situação meio sui generis, de negociação, né? Porque pela letra fria da lei, do direito, o direito ele é pisoteado pela indústria de armas, né? Deixemos claro. As armas se impõem ao direito. O direito, o mundo tá de cabeça para baixo, né? Nesse ponto aí, cabeça para baixo. Você veja toda a diplomacia, né? São vários casos, né? A destruição de Belgrado, por exemplo, a destruição do Iraque, tudo isso foi realizado em base a mentiras. Armas químicas de destruição em massa, nunca encontradas, nunca comprovadas, né? Destruição da Líbia, pretextos e pretextos, destruíram a nação africana que tinha o mais elevado IDH de toda a África, a Líbia, e rapinaram o seu petróleo. Então, quer dizer, no caso brasileiro, penso que naquela época em que a Dilma soube, né, creio que deveríamos ter tido alguma coisa mais contundente, mais enérgica. Perdemos a oportunidade, né? Porque naquela época ainda se tinha, apesar de já tinha havido a troca da chancelaria, né, do Amorim para o Patriota, que é uma diferença muito grande. Mas perdemos a oportunidade de agir com mais contundência e com mais... Veja, o Equador foi ameaçado de fazer uma guerra, de sofrer um ataque monetário, de destruir a economia equatoriana, que já é dolarizada, em 2 dias. Quem fez essa revelação foi o Patino, ex-chanceler do Equador, aquele que deu proteção ao Assange lá na Embaixada do Equador, né, em Londres, com o presidente Rafael, evidentemente. Mas ele denunciou que sofreram ameaça do Joe Biden. Nós vamos destruir a economia equatoriana se vocês levaram o Assange para Quito. Havia essa ideia, né? Bom, eles fizeram o avião do Evo Morales baixar no aeroporto na Áustria, né? Fizeram baixar. Não podia cruzar o espaço aéreo. Quer dizer, quando eles decidem, eles desrespeitam totalmente toda essa televisão que eu mencionei aqui,
a Sputnik, a Russian Today, tudo isso está censurado na Europa. A Europa não sabe nada do que se passa na visão de outros países. A TV chinesa também. A Span TV do Irã está censurada, fora do satélite europeu. E a Europa se jacta de ser a fonte da democracia, a Revolução Francesa, é cada vez mais destruidora de direitos. Essa é a verdade. Metade dos cidadãos que são presos hoje nos cárceres franceses têm origem muçulmana. Isso quer dizer alguma coisa, não? E, Alberto, você é do Brasil Nação, né? Isso aí te traz... era TV Cultura ou TV Brasil, não é? Brasil Nação que você... TV Paraná Educativa no governo Requião. Né? Depois foi destruída também. Pois é. E a gente vai somando as perdas, né, Alberto? Olha, gente, o programa... Nós já estamos com mais de 1 hora de programa, ele é só de 1 hora, mas a gente ainda pode tentar falar sobre alguma coisa. Eu queria fazer referência do livro a 2 cronistas, Elzamara Carvalho e Alexandra Guiar, porque eles fizeram uma análise baseada na questão política e econômica e mostrando os Estados Unidos na sua defesa de nação hegemônica, que utiliza qualquer recurso para manter a sua liderança. É isso que a gente aqui conversou. Evidentemente que, como esse livro ele vai pegando vários ângulos da questão, né? E são inúmeros, né? Evidentemente que, se você quer aprofundar mais uma questão, você vai se distinguir por essa questão, né? É o caso dessas duas, um rapaz e uma moça que escrevem fazendo essa análise. E a outra coisa, eu queria que a Graziela fizesse as considerações finais e dissesse se faltou alguma questão importante a ser discutida. Por exemplo, a gente falou pouco sobre o Equador também, né? O que foi o Equador no primeiro momento em que o Assange esteve lá, né? E por que, eu imagino, por que da escolha do Assange a um país como o Equador, que na época estava dando um exemplo para toda a América Latina e talvez para outros países da África e da Ásia, né, de independência, fazendo não uma negociação da sua dívida pública, mas fazendo uma auditoria e chamando até gente aqui do Brasil, como a Maria Lúcia Fatorelli, que foi para lá para fazer essa auditoria, e verificando que o Equador realmente não devia o que eles diziam que devia, né? Então, isso é muito importante. Realmente, o Equador, um país tão pequenininho, ele, naquele momento, ele estava se qualificando e se destacando, né, no Concerto das Nações, inclusive latino-americanas. Então, ele tinha escolhido bem, eu acho, o país para se refugiar. Infelizmente, a política depois mudou, né? E agora fica todo mundo querendo falar mal do antigo presidente do Equador, que fez tanto, né? E eu acho que vocês poderiam ter reforçado mais até essa questão, mas isso é só achismo. Desculpe, viu, Graziela? Mas eu queria que você encerrasse. Helena, eu fiquei devendo, na verdade, uma resposta para a Ágata, e eu acho que a Ágata fez um questionamento assim tão interessante, que é o porquê do nome lawfare, né? Por que em inglês, né? Por que esse nome? Eu queria usar esses últimos minutinhos para tentar responder a Ágata, primeiro para dizer que eu vou refletir junto com ela sobre essa questão do nome, mas o lawfare, ele vai sintetizar muito do que o Beto trouxe, do que a Ágata trouxe, do que você traz também, porque a primeira vez que se falou em lawfare no Brasil foi em outubro de 2016, quando, então, os advogados do
do caso Lula, que foi o Cristiano Zanin Martins e a Valesca Zanin Martins, fizeram uma coletiva de imprensa e explicaram o que era lawfare, né? E depois de todo o julgamento do caso Lula, enfim, eles publicaram um livro, né, chamado Lawfare, e no livro deles, eles trazem toda essa explicação do lawfare, não só nessa análise jurídica, mas nessa análise militar que o Beto tanto trouxe, né, das presenças militares, estrategicamente, que desgastam ou enfraquecem, né, a força dos países de discussão, de contrariar interesses, né, hegemônicos desse poder bélico, né, o lawfare político, né, então toda essa estratégia política, por que a Austrália talvez se veja refém, né, do interesse britânico ou do interesse estadunidense, o lawfare comercial, né, e aí o artigo, né, que trazido pela Usamara de Carvalho com seu colega, né, que traz todo esse aspecto econômico, né, também, que está por trás dessa discussão da liberdade do que pode ser divulgado, ou das estratégias políticas que trabalham aí clandestinamente informações privilegiadas e sim, que deveriam ser sigilosas, né, não respeitando a soberania dos estados. E, claro, o lawfare geopolítico, né, nesse interesse hegemônico, no interesse imperialista, de dominação em todos esses campos, né? Então, claro que tudo isso reflete no direito, claro que tudo isso reflete na economia, claro que tudo isso reflete na política contemporânea. Então, o nome é utilizado na América Latina como um todo e em outros países em desenvolvimento, da África, por exemplo, lawfare, talvez porque uma nomenclatura internacionalizada traga, né, o mesmo sinônimo para todas as línguas, mas eu acho que a América Latina é tão surrada com isso tudo que talvez a gente pudesse refletir sobre um nome, né, sobre o lawfare latino-americano, próprio, específico, né, de um novo modelo aí de colonialismo que se fortalece e que vai se fortalecer muito se, infelizmente, Assange for extraditado. E eu finalizo dizendo para vocês que eu sou uma pessoa que carrego comigo muita esperança, ainda há prazo para uma discussão jurídica. O Beto tem razão, o direito, ele sucumbe às forças bélicas, militares, às forças econômicas, geopolíticas, sempre sucumbe, mas eu sou uma internacionalista, então eu quero crer que ainda vai ter alguma possibilidade, né, de se dar liberdade ao Assange. É fundamental a liberdade ao Assange. Eu finalizo com essa vibração, eu vibro pela liberdade ao Assange e agradeço muito esse momento com a Ágata, gostei muito da Ágata, gostei muito do Beto. O Beto eu já conhecia, né, por ele ser jornalista, ele acaba sendo mais famoso, né, do que nós, né, Ágata, que como professoras não somos estrelas, né, mas o Beto ele é bem famoso, e a Helena também. Então, agradeço muito, e também a Cris, que está aí nos bastidores. Olha só, antes de passar a palavra para completar, para fechar com o Beto, eu queria falar que a Associação Cultural José Martí, do Rio de Janeiro, também está no lawfare, porque mandou uma mensagem que é o seguinte: Free Assange now! Então, é esse o desejo da Associação Cultural. Então, antes de passar a palavra para o Beto, você ainda quer falar alguma coisa, Ágata? Só agradecer imensamente aí, acompanhar esse debate, muito importante. Também foi um prazer imenso estar aqui com vocês. É isso, debate extremamente necessário e urgente. Então tá. E aí, Beto? E antes do Beto ter a palavra, eu quero pedir para os ouvintes para se inscreverem, os que ainda não se inscreveram, para se inscreverem no canal. Muito obrigado e uma boa tarde. Vai aí, fecha aí, Beto. Não, só agradecer, Helena. O famoso Beto Almeida. Não, deixa disso, para com isso. Agradecer a Graziela, a Ágata, agradecer pela oportunidade de a gente
conversar, trocar ideias. É um tema muito difícil, né? O imperialismo é mortal. Eu acho que uma solução poderia vir por uma negociação política do novo governo australiano. Aí sim, porque... Mas veja bem, há pouco tempo, não tem 2 meses, acho, foi realizado uma... A França tinha um convênio com o governo australiano, com o antigo governo, né, para a construção de um submarino nuclear, né, vários submarinos nucleares. E aí houve uma rasteira feita pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha e tiraram a França da jogada. E agora esses submarinos vão ser construídos pela Grã-Bretanha. Percebe? Por isso é uma coisa super complexa. Mas, claro que um governo trabalhista da Austrália teria mecanismos. Mesmo Cuba, com toda a adversidade que Cuba tem que enfrentar, é um país de um porte muito menor, ela encontrou, com o passar do tempo, né, uma solução negociada aí para a libertação dos 5 heróis, depois que eles já tinham cumprido tanto tempo de cadeia. Mas é assim, nós vamos defender a liberdade do Assange, essa é a justiça, liberdade para o Assange, e seguir o exemplo dele. É muito importante preservar o Snowden, porque ele ainda tem muito para contar, né? E é por isso que ele está bem preservado também. E certamente a prisão do Assange, porque ele tem muito mais para revelar também. Isso é o perigo, né? Ele sabe muito, muito. Mas muito obrigado pelo convite. Conte comigo, tudo de bom. Valeu. Estou com a gripe.